Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse último sábado do mês de junho de 2024, sábado dia 28, dia 29, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. Essa sexta parte, eu diria, é o resultado, é a consequência de quando nós temos uma experiência com Deus, de ouvir a voz de Deus no meio do fogo. Essa sexta parte é tão poderosa assim quanto a quinta parte. Eu vou fazer a oração e assim que eu fizer a oração, vamos então ver esse mistério, essa sexta parte que eu diria, eu fiquei muito assustado com Deus quando Deus iluminou meu coração e me explicou essa sexta parte. Eu vou fazer a oração e em seguida vamos ouvir então o que o Espírito de Deus tem para nós neste dia, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua unção na minha vida, pela tua graça, pela vocação que o Senhor colocou no meu interior de ser um missionário. Mais do que isso, eterno Deus, de escrever o meu nome no livro da vida nos céus e de diariamente do Senhor me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Eterno Deus, o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor é o Deus que está assentado nas redondezas da terra e que estende as suas mãos aos seus como cortina para depois o desenrolar, para nela depois o Senhor habitar. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra declara, dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas. Aquele que sozinho faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e que conhece a cada uma pelo nome e que nenhuma delas pode faltar. O Senhor é o Deus que revela os mistérios para aqueles que têm fome e sede de conhecer a tua verdade. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está sobre vós, ele falará e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Toma a direção dessa sexta parte que o teu Espírito ministrou por intermédio de mim, que o teu Espírito possa abrir os olhos, o entendimento dessas pessoas, para que elas possam assim então ouvir a pregação do Evangelho e se convencer do juízo e da justiça e tomar a decisão de se voltar para o Senhor. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel, está em 4 textos da Antiga Aliança. O primeiro texto está no livro de Êxodo, deixa eu abrir aqui. Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 18, diz assim o texto sagrado. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O segundo texto que vai confirmar está no capítulo de número 34 de Êxodo, deixa eu abrir aqui. Êxodo, capítulo de número 34, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Versículo de número 28, diz o texto sagrado, Moisés falando. E ali estive com o Senhor
40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. E o terceiro e o quarto texto está no quinto livro da Antiga Aliança, que é o Pentateuco, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo de número 9, e em seguida vamos ler o versículo número 25. Diz assim o texto sagrado, Moisés falando: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. E o último texto, que é o quarto, está no versículo 25, que diz o texto sagrado que: e prostrei-me, Moisés falando, prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa sexta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro, construído por Arão e o povo de Israel, a sexta parte ela tem como tema a subida de Moisés ao terceiro céu e o seu jejum de 80 dias. Missionário, nos explica o que tem a ver esse tema, essa sexta parte, com esses 4 textos que nós acabamos de ouvir. A semana passada nós vimos a quinta parte, que tem como tema a amizade entre Deus e Moisés. Hoje vamos entender um pouco a sexta parte, que tem como tema a subida de Moisés ao terceiro céu, que no caso seria o céu inacessível da glória de Deus, e o jejum de 80 dias. No versículo de número 18 de Êxodo, capítulo 24, tem algo interessante. Diz o texto sagrado que: e Moisés subindo ao monte, entrando na nuvem, ficou 40 dias e 40 noites. No capítulo 34 de Êxodo, no versículo de número 28, diz o texto sagrado a respeito de Moisés: ali esteve perante o Senhor por 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as 10 palavras, as palavras da aliança, no caso nas tábuas. E no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo número 9, diz que Moisés falando: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor Deus havia feito convosco. Fiquei eu por um período de 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Primeiramente, nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, o que significa a palavra jejum. A palavra jejum significa abstinência total de alimento, de líquido, por um propósito específico. O jejum é uma arte praticada, é uma arte milenar, praticada em todos os séculos. E o jejum ele tem alguns objetivos. No caso poderia ser, o jejum aponta para a santificação, é um dos propósitos do jejum, convicção de pecados, e também pode ser utilizado como uma resposta de Deus numa causa difícil, impossível aos olhos dos homens. E sobre o jejum de Moisés, que nós podemos entender é que a palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo número 18, diz que Moisés ele havia subido no monte e ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Algo interessante, porque, meu amigo, minha amiga, principalmente nós precisamos entender que quais são os instintos mais veementes do ser humano, provados cientificamente? São a fome e a sede. Fome e sede, meu amigo, minha amiga, são os instintos mais veementes do ser humano. Você sabe que é possível uma pessoa ficar
40 dias sem comer, é possível. Mas 40 dias, meu amigo, minha amiga, sem comer nada, sem beber algo, fica aqui algo, posso dizer, praticamente impossível na visão humana. Por quê? Primeiro porque você sabe que a água, se você não sabe, ela tem como objetivo de desidratar a pele, fazer a pele ficar mais linda, mais suave, fazer a pele ficar mais bonita. E ficar 40 dias, que nós temos que entender que Moisés ele fez um jejum de 40 dias 2 vezes. A primeira vez ele subiu, que está mencionado no capítulo 24, versículo de número 8 de Êxodo. Ele subiu no monte a primeira vez por 40 dias. Ele ficou sem comer pão, sem beber água. Ficou 40 dias. A segunda vez que ele realiza a mesma experiência de ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água, está no capítulo número 34 de Êxodo, no versículo 28, que fala que ele havia subido a segunda vez, não, ele subiu no monte 6 vezes, mas as 2 vezes que ele teve a experiência de jejuar, está no capítulo 24, versículo 18, capítulo 34, versículo 28, e mencionado também no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, quando ele tinha subido a primeira vez, quando ele desceu, ele viu o povo havia se corrompido, havia feito bezerro de ouro, ele destruiu as tábuas da lei, e no versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 9, fala que Moisés subiu mais 40 dias sem comer nada, sem comer e sem beber nada. Mas tem algo interessante, meu amigo, minha amiga, que no versículo de número 18 de Êxodo, se nós prestar atenção, diz que Moisés ele entrou na nuvem, glória a Deus. Sabe o que, meu amigo, minha amiga? Moisés, ele quando subiu ao monte, você vê que Moisés, Deus ele sabia que ficar 40 dias e 40 noites numa montanha, só em oração, só em jejum, seria algo completamente complicado para Moisés. E o que é que Deus ele fez? Deus ele fez Moisés entrar nas nuvens. E Deus ele arrebatou, levou Moisés ao terceiro céu, que no caso, segundo Paulo, é o céu inacessível da glória de Deus, aonde está o trono de Deus. E foi aí nesse período que Deus ele estava em comunicação com Moisés. Só que, meu amigo, minha amiga, Moisés quando ele entrou na nuvem, ele entrou ao terceiro céu, Moisés ele não sabia que Deus ele havia arrebatado ele em espírito e que ele estando na presença de Deus, Deus ele havia se encarregado de tudo, porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele ama Moisés, como Moisés é um dos profetas maiores, representa a lei. Moisés ele subiu, ele entrou na presença de Deus, mas Moisés ele não tinha se apercebido que já fazia 40 dias que ele estava longe da terra, glória a Deus. Moisés ele não sabia que fazia 40 dias que ele estava longe do povo de Israel. E você vê isso por quê? Porque no capítulo 32, versículo 1 de Êxodo, diz que o povo vendo que Moisés tardava em descer, ou seja, o povo ele viu que Moisés estava a demorar porque já havia se passado 1 mês e 10 dias, 40 dias. Mas Moisés, ele estava na presença de Deus, ele perdeu o tempo. Ele esqueceu que ele estava há 40 dias que Deus estava a conversar com ele, porque, meu amigo, minha amiga, quando Moisés ele entrou na nuvem, ele foi até o terceiro céu, Deus ele apagou a memória de Moisés, glória a Deus, daqui desse planeta Terra, e Deus ele foi conversando com Moisés, Deus ele foi se encarregando de tudo, e Moisés até ele esqueceu que ele não comeu nada, que ele não bebeu nada, e ele só se lembrou quando ele desceu, e ele conversou com o irmão dele, Arão, e Arão e o povo de Israel dizem, não, já faz 40 dias que você está longe de nós, porque na epístola de Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, ou seja, a partir do momento que a pessoa tem a experiência que Moisés teve, de ir até o terceiro céu, porque no céu, meu amigo, minha amiga, no céu o tempo, o espaço não existe. Não existe no reino de Deus tempo, não existe. É por isso que você vê que o salmista, assim como Pedro, ele confirmou que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como o Senhor é como o dia de ontem que se passou. Ou seja, Deus ele usa o tempo e não precisa do tempo.
Impressionante que 3 homens tiveram essa experiência, mas Moisés teve 2 vezes de entrar na presença de Deus, de ir até o terceiro céu, que é o céu inacessível da glória de Deus, e ficar por um período de 80 dias. Nós temos que entender, meu amigo, minha amiga, que essa experiência de 40 dias, Moisés ele teve 2 vezes. A primeira vez é mencionada no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 18, capítulo 34, versículo 28. E a segunda vez que Moisés ele tem a experiência, porque Moisés, quando ele desceu e viu o povo adorando o bezerro, se corrompendo, fazendo aquele paganismo, ele destruiu as tábuas da lei e ele teve que subir mais e ficar por um período de mais 40 dias sem comer pão, sem beber água. Mas só que, meu amigo, minha amiga, Moisés ele não sentiu fome, ele não sentiu sede, porque Deus ele levou Moisés ao terceiro céu. Porque no livro de Êxodo, no versículo 18, fala que Moisés ele entrou nas nuvens. A nuvem é aonde, meu amigo, minha amiga? Ele entrou nos céus e Deus ele levou Moisés até o terceiro céu, glória a Deus, que é o céu inacessível da glória de Deus. Agora, qual é o propósito missionário de jejum de Moisés? Nós vimos no versículo, primeiro no versículo 18 de Êxodo capítulo 38, era de receber as tábuas da lei, que Deus havia dado, porque quando Moisés ele subiu ao terceiro céu, ele foi num nível de ascensão, ou seja, além do normal, porque Deus ele abriu o manto da revelação para Moisés, revelou para ele tudo o que havia acontecido no princípio, no livro de Gênesis, até o último dia da vida dele, que é mencionado no capítulo 34 de Deuteronômio. Mas só que a segunda vez que ele subiu, aqui vem o propósito, foi que é para rogar a Deus, para Deus não destruir o povo, porque no versículo 25 de Deuteronômio capítulo 9, fala que Moisés, ele falando do propósito, o primeiro propósito que ele subiu, do versículo 18 e do versículo de número 38, 28 dias do capítulo 34, era de receber as tábuas da lei, que no caso seriam os 10 mandamentos, e de ensinar para o povo de Israel aquilo que Deus ele queria, que nós conhecemos, que não farás outros deuses além de mim, não furtarás, não adulterarás, não mentirás, honra o teu pai, tua mãe, ou seja, os 10 mandamentos. Mas só que a segunda vez que Moisés ele soube nos 40 dias, foi que é para se humilhar, rogar a Deus em favor do povo de Israel, porque no versículo 25 de Deuteronômio capítulo 9, Moisés ele fala que prostrei-me perante o Senhor, porquanto fiquei 40 dias e 40 noites sem comer, porque o Senhor queria vos destruir, porque quando Deus ele havia, quando o povo ele havia se corrompido, Deus ele havia dito para Moisés no versículo 9 de Êxodo capítulo 32, agora pois Moisés, Deus fala que esse povo é um povo de coração obstinado. Agora pois, vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nova nação. E Moisés ele se prostra a Deus por causa disso, porque Deus ele havia proposto em destruir a nação de Israel e fazer através de Moisés uma nova nação. Mas, missionário, explica uma coisa. Como é que Deus vai fazer de Moisés uma nova nação? Porque Moisés ele teve a experiência que Abraão, glória a Deus, que Isaac, que Jacó eles não tiveram, que é de ir até o terceiro céu, até nesse momento. E Moisés, ele como teve essa experiência de ir até o terceiro céu, que é o céu do trono de Deus, da glória de Deus, Deus ele queria apagar a história de Israel que ele havia feito e fazer de Moisés uma nova nação, mas só que Moisés ele se prostra, pede para Deus se lembrar da aliança dele, valorizar a aliança dele, e Moisés ele teve então que passar por essa experiência de jejuar 80 dias. Recapitulando, meu amigo, minha amiga, que esses 80 dias que Moisés ele esteve, sim, é verdade, porque ele falou que ele ficou sem comer e sem beber água durante esses 40 anos, mas só que, meu amigo, minha amiga, como ele estava na presença de Deus, como ele estava na glória de Deus, ele estava no terceiro céu, Deus ele nutriu Moisés, glória a Deus. Deus ele nutriu Moisés, a presença de Deus em si, estar na presença de Deus. Moisés ele esqueceu, primeiro que ele esqueceu que ele estava longe da terra. Segundo, ele esqueceu que já fazia 40 dias e 40 noites que ele havia ficado sem comer, sem beber. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga?
entrar na presença de Deus. A presença de Deus é algo tão poderoso que a pessoa que está dentro da presença de Deus, ela perde o tempo. Moisés, ele perdeu o tempo por 2 vezes. É claro, meu amigo, minha amiga, aqui sobre o jejum, já que o jejum é uma arma poderosa e ela tem que ser feita sempre para a vida daqueles que temem a Deus. O jejum, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ela aponta para a santidade e quebra da vontade da carne. O jejum, ele só é válido, só tem validade, no caso o jejum espiritual, quando nós passamos na presença de Deus. Tem muitas pessoas que falam que eu vou fazer um jejum para Deus quebrar o meu, para Deus matar a minha natureza carnal. Mas durante o processo do jejum, as pessoas ficam envolvidas com coisas que vai fazer com que ela quebra o jejum. A pessoa fala que está de jejum, mas a pessoa passa numa churrascaria, a pessoa se envolve com quem não é cristão, a pessoa passa o tempo, o processo de jejum vendo televisão. Meu amigo, minha amiga, esse jejum Deus, ele não aceita. O jejum que é válido é esse que Moisés, ele havia realizado, e como também o de Daniel, que Daniel havia passado por um processo de 21 dias, que era o jejum que ele passou o tempo na presença de Deus, em oração, em confessando a Deus os seus pecados, entrando num momento de devoção profundo com Deus. Então, se for esse caso, o jejum, ele é válido, porque o jejum é para quebrar a carne, é para santificar. E você vê que Moisés não foi o único que jejuou 2 vezes. Talvez o jejum que Moisés ele fez foi algo mais duro, porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada, sem beber nada. Mas Daniel também teve outra experiência. Daniel teve a experiência de não comer legumes, de fazer jejum intermitente, de não comer a comida que era oferecida do reinado do rei Nabucodonosor na Babilônia, porque aquela comida era oferecida a ídolos. E o jejum agressivo que Daniel fez de ficar 21 dias e orar 3 vezes por dia. Você vê que, meu amigo, minha amiga, o jejum, ele deve fazer parte da vida de todos aqueles que temem a Deus. Você vê que Moisés, ele quando teve a experiência com Deus, de ouvir a voz de Deus no meio do fogo, ele passou a praticar a vida cristã. E desde aí em diante, para além dessas vidas, Deus começou a lhe dar a experiência de usufruir das bênçãos espirituais. Uma dessas de jejuar. De jejuar porque, meu amigo, minha amiga, o jejum é algo poderoso, é algo que tem que fazer parte da nossa vida. E recapitulando, meu amigo, minha amiga, aqui, Moisés, ele teve uma experiência que a maior parte não teve. Porque Moisés era escolhido por Deus e Deus ele queria se tratar com Moisés, uma vez que Moisés havia se prontificado em interceder a Deus em favor do povo de Israel. Então, já que ele se prontificou, ele se propôs a jejuar. Mas só que, meu amigo, minha amiga, durante o processo dos 40 dias, 49, dos 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nada, ele entrou na nuvem, ou seja, ele entrou na nuvem e ele foi até o 3º céu. Ele subiu ao monte Sinai, sim. Mas uma vez que ele subiu ao monte, Deus, ele veio buscar Moisés, glória a Deus. E Moisés, ele entrou nas nuvens e ele ficou num período de 40 dias e 40 noites, sem comer nada, sem beber nada, na presença de Deus. E ele, quando estava no reino de Deus, no trono, a conversar com Deus, no reino de Deus, ele esqueceu que fazia 40 dias e 40 noites que ele não havia comido, que ele não havia bebido nada. Só quando ele desceu e ele conversou com Arão, com Miriam, que falaram que já fazia 40 dias que ele não tinha subido nem tinha descido, porque o povo contou o tempo. E Moisés, ele subiu novamente, teve essa experiência, recapitulando que essa experiência de 40 dias de jejuar 40 dias e 40 noites. O outro profeta que teve uma experiência similar foi Elias. Só que Elias, ele ficou 40 dias e 40 noites sem beber nada. Só que desceu um anjo de Deus e lhe deu uma comida espiritual e uma bebida espiritual. E ele, com aquela comida, conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites no deserto, sem sentir fome, sem sentir sede. Deus, ele fez isso com Moisés,
Deus ele fez isso com Elias, glória a Deus, porque são os grandes homens que representam. Por exemplo, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E você vê que depois dele, Cristo ele também jejuou 40 dias e 40 noites. E no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, quando Cristo ele estava, quando ele estava em oração, Moisés e Elias eles vêm tratar, eles vêm conversar com Deus. Você vê que são homens poderosos que eu posso falar que a experiência que eles tiveram são experiências que Deus ele permitiu que Moisés e Elias tivessem essa experiência. Primeiro porque eram homens que amavam a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Eram homens que viviam nessa terra, andavam nessa terra, mas o seu coração, a sua mente, o seu interior estava completamente voltado a Deus. Estão classificados na categoria dos profetas maiores. Temos Moisés, Elias, aí depois vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. São 5 profetas maiores, mas eu prefiro ficar com Moisés e Elias porque são as referências dos profetas maiores. Então, meu amigo, minha amiga, Moisés ele foi até o terceiro céu e foi por causa dele ir ao terceiro céu que ele conseguiu jejuar, então assim, 80 dias. Porque tem pessoas que... Eu fiquei a me questionar, falei, Deus, são muitos dias numa montanha sozinho, mas é por isso, meu amigo, quando nós temos comunhão com Deus, Deus ele revela. Esse texto me chamou a atenção, versículo 18 do capítulo 24, fala que Moisés subiu ao monte e entrou na nuvem, glória a Deus. Quando ele entrou na nuvem, então ele subiu aos céus. Foi até o terceiro céu, que é o céu inacessível da glória a Deus, amém? Espero que essa sexta parte que tem como tema a subida de Moisés ao terceiro céu e o seu jejum de 80 dias nos ajude a refletir o quanto Deus ele quer ter comunhão comigo e com você. Deus ele quer ter comunhão com o ser humano, mas só que, meu amigo, minha amiga, o Espírito de Deus ele só procura a corações que querem. Por isso que em Jeremias capítulo 29 versículo 13 diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Todas aquelas pessoas que não têm o desejo de conhecer a Deus a fundo, além do normal, nunca vão ter experiência do gênero. Porque experiência do gênero é para homens que têm fome e sede de Deus. É para mulheres e homens que estão nesse mundo, mas não são apaixonados pelos prazeres, pelas coisas que essa vida oferece. Porque o desejo da maioria é se realizar nessa vida, é viver essa vida, é usufruir, é casar, é ter filho. Mas a maioria não quer ter Deus. Você, quando olha as redes sociais dos jovens, das raparigas, dos homens e das mulheres, você vai ver que o que você vê nas redes sociais de muito, eles expõem aquilo que lhes dá prazer, que é a sua vaidade, ou seja, a sua beleza física, a sua roupa, as mulheres, o seu cabelo, a sua beleza física. Ou seja, você vê que você, quando olha para os homens e para as mulheres hoje, eles se empolgam com a vida que eles vivem aqui na Terra, com a sua beleza física, com a sua inteligência, com as coisas dessa vida, com o seu carro, com os seus prazeres. Ou seja, as pessoas só querem viver, as pessoas não querem Deus, então, como as pessoas não querem conhecer a Deus, então nunca vão ter experiência do gênero. O Espírito Santo ele vai pular, porque, meu amigo, minha amiga, se você não sabe, Deus ele não aceita nem reconhece a aparência do homem e da mulher. Deus, quando olha para mim, Deus ele quando olha para um homem, para uma mulher, Deus vê o que se passa no seu processo mental, sentimental e emocional. Deus ele não olha como nós olhamos e julgamos as pessoas pela aparência. Mas Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele vê o coração, o centro da inteligência, da vontade e próprio dos sentimentos. Deus ele não está preocupado com a minha aparência, Deus ele está preocupado com o homem interior, o inocêncio interior, que no caso o missionário que quer ter compromisso. Deus ele olha para dentro de mim, e como Deus ele olha para dentro de muitos homens, de muitas mulheres que querem Deus. Porque Deus ele, quando olha para uma mulher, para um homem, Deus ele não olha pelo seu físico, pela sua aparência física. Deus ele olha para o coração. E Deus, quando olha para muitos homens, para muitas mulheres, Deus vê que o seu coração, a sua mente está cheia de pornografia, está cheia de adultério, está cheia de roubo, está cheia de vício. Então o Espírito de Deus se afasta, porque Deus é santo. Amém? Espero que essa sexta parte sobre
a série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel, a sexta parte que tem como tema a subida de Moisés ao terceiro céu e o seu jejum de 80 dias, possa nos motivar a se voltar para Deus, a conhecer a Deus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, por esse momento singular do Senhor poder me usar para nada mais ser que um instrumento usado nas mãos do Senhor, para falar para essa pessoa aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer dele, dela e da vida dela. O Senhor não está preocupado, Santo Deus, pela aparência dessa pessoa, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos. O Senhor quer simplesmente ter compromisso com ela. E se ela entender isso, que o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração, então essa pessoa irá te conhecer, irá ter uma experiência poderosa com o Senhor. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento, meu amigo e minha amiga. E lembra-te, Deus, Ele quer ter compromisso com você. Amém? Deus, Ele não vê, Deus, Ele não aceita nem reconhece a tua aparência. Deus, Ele quer o teu coração, que é o homem interior. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo a todos um bom final de semana. Espero, da parte do Espírito Santo, estar com vocês na próxima parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.